O cinto da verdade. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 13 a 17. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Primeiro, introdução. A epístola aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, tinha um objetivo central: fortalecer os cristãos que viviam naquela cidade no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. É uma das mais ressoantes e eloquentes declarações paulinas de como se deve viver a vida cristã. Ao escrever aquela carta enquanto estava prisioneiro, Paulo convivia com os soldados romanos. Portanto, não é de se estranhar a analogia proposta em sua carta sobre a armadura do soldado romano e a armadura espiritual do cristão. Não obstante, pareçamos muito fortes e tenhamos tido a oportunidade de crescer maravilhosamente na graça, obtendo grandes vitórias, jamais devemos confiar em nossa própria força e jamais devemos supor que estamos fora do alcance do inimigo. Satanás anda ao nosso derredor, procurando uma falha para nos atacar e destruir. 1 Pedro 5,8. Sendo assim, estamos em guerra, em batalhas espirituais contínuas, e precisamos aprender estratégias, em que a premissa básica é a de que um general jamais deve negligenciar a defesa. A história está repleta de generais que foram excelentes na ofensiva, mas, por vezes, o gênio e brilhantismo destes os levaram a tornarem-se negligentes na defesa. Deste modo, o resultado era que, enquanto eles estavam atacando em um lado, ignoravam a defesa no outro, e, assim, o inimigo entrava e fazia estragos. Jamais devemos negligenciar a defesa. Iniciaremos o estudo pormenorizado de toda a armadura de Deus, composta ao todo de 6 peças, observando que quase todas elas, 5, são exclusivamente destinadas à nossa proteção, apontando ao necessário cuidado defensivo no decurso de nossas pelejas. Segundo, na batalha espiritual, devemos ser firmes. Assim, destacam as Sagradas Escrituras. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira orientação, ou melhor, determinação do apóstolo Paulo, foi para os santos de Éfeso ficarem firmes. Não se tratava de uma opção, mas de uma ordem. De fato, a expressão fiquem firmes transmite a ideia de manter a posição alcançada, de se opor aos ataques, deflagrando uma firme resistência diante de um ataque. Sendo assim, para ficarmos firmes, mantendo a posição, resistindo à forte oposição do diabo, precisamos vestir todas as peças da armadura de Deus, a começar pelo cinto, faixa ou cinturão, caracterizado pela ação de cingir-se. Terceiro, na batalha espiritual devemos colocar o cinto. Cingir-se, no grego, significa envolver-se. No caso do soldado romano, a analogia proposta pelo apóstolo dos gentios no texto em análise, o cinto era a peça da armadura que envolvia os lombos, a região abdominal, a área em volta dos quadris, cintura, fixando suas vestes, a fim de que não ficassem soltas,
permitindo maior agilidade do militar em combate. Além disto, este tipo de cinto, mais largo que os cintos que conhecemos, também protegia alguns órgãos vitais, além de conter o suporte para a espada. Da mesma forma que o cinto ou cinturão da armadura do soldado romano fixava suas vestes, dando firmeza e agilidade para a luta, precisamos estar prontos e firmes para resistir à oposição de Satanás. O cinto era a primeira peça da armadura a ser colocada sobre o soldado e, de igual modo, de forma deliberada, foi a primeira peça da armadura citada pelo apóstolo Paulo. Portanto, a primeira coisa que o soldado tinha de fazer quando se aprontava para enfrentar o inimigo era juntar suas vestes e fixá-las com firmeza na posição certa, por meio desta faixa forte, deste cinto que, de certa maneira, mantinha na posição certa toda a sua vestimenta. Vale observar que a simples colocação do cinto por si aprestava e preparava o homem para agir, o que nos faz lembrar do adágio popular, arregaçar as mangas, que indica que estamos prontos para trabalhar, para servir, para agir, enfim, para lutar. É importante destacar que a colocação do cinto libera o soldado para a ação. Ele está apto para efetuar todos os movimentos e ações sem que as suas vestes o atrapalhem, permitindo manejar o escudo com uma das mãos e a espada com a outra, tudo com segurança e firmeza. E quando a espada não estava sendo usada, ela ficava presa à cintura. O nosso Senhor Jesus, com outras palavras, já havia exposto entendimento semelhante ao de Paulo. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Lucas 12:35. Estejam prontos para agir. A primeira coisa que nos cabe fazer é certificar-nos de que estamos prontos para a ação e preparados para toda e qualquer eventualidade, e para isto devemos estar cingidos. Ainda seguindo esta linha de interpretação, encontramos no livro de Jó a seguinte determinação de Deus: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Jó 38:3. Já no livro de Provérbios, lemos o conselho salomônico: cinja os lombos com força e fortalece os seus braços. Provérbios 31:17. Por fim, no livro de Jeremias, Deus lhe ordena: você, Jeremias, prepare-se, cinja os lombos e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Jeremias 1:17. Neste entendimento, o cinto representa firmeza espiritual para o cristão agir com as armas que Deus lhe deu. Quarto, na batalha espiritual, nos cingimos com a verdade. O texto bíblico que fundamenta esta primeira peça da armadura de Deus esclarece que os cristãos devem se cingir com a verdade, uma vez que é a verdade que proporciona segurança e firmeza para agirmos e nos defendermos dos ataques do nosso opositor, que é o pai da mentira. Mas o que é a verdade? Há uma diferença entre a verdade lato sensu e a verdade stricto sensu. A verdade como um todo, em sentido lato, numa visão global, numa análise sistemática em sentido objetivo, é toda a palavra de Deus como declarou Jesus. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Já em sentido estrito, a verdade é a palavra de Deus aplicada em algum caso concreto, como no episódio em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto da Judéia e o venceu usando textos da palavra de Deus. Mateus 4. Assim compreendendo, a verdade no sentido amplo é a que nos envolve
e nos habilita a manejar bem as demais peças da armadura. Neste propósito, assim como o cinto no corpo, a verdade deve nos envolver completamente. Daí, alguns doutrinadores a chamarem de verdade no íntimo, Salmos 51:6, ou seja, a verdade que nos domina e nos transforma intimamente. Desta forma, o cinto da verdade, contextualizado ao momento que os efésios estavam passando, era o contraponto ao engano que caracterizava o homem mundano. Conforme o que diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Efésios 4, 15-25. Logo, Paulo cobrava dos efésios que deixassem a mentira e que cada um fosse sincero, íntegro e verdadeiro com seu próximo, ou seja, que se cingissem com o cinto da verdade. Também havia naquela igreja o engano propagado pelas seitas legalistas, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8-9. Novamente, o apóstolo orienta os crentes de Éfeso a fugirem das heresias e se cingirem com a verdade da salvação pela graça. Quinto, o cinto da verdade deve nos envolver completamente. O cingir remete a algo que fazemos em nossa vida, como algumas atitudes que tomamos em relação à verdade, conforme Pedro relatou. Por isso, preparando, ou seja, cingindo o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Assim, cingir significa passar a ter uma atitude e comprometimento em relação à verdade. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem ser vitoriosos porque não cingiram suas vidas com a verdade, mas com muitas doutrinas de homens. Não podemos cair neste erro. No livro de Isaías, encontramos o seguinte apontamento profético: o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Isaías 11:5. Dessarte, o cinto da verdade representa a palavra de Deus como um todo, e voltando à ideia da verdade íntima, produz no nosso interior integridade, justiça e transformação do nosso caráter. Na carta aos Romanos lemos: vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, de 12-14. Note que, para nos revestirmos de Cristo, devemos usar o cinto que aponte a Cristo em nossas vidas, despojando toda a obra trevosa. Esta é a integridade cristã, pois devemos ser inteiramente do Senhor nas nossas vidas cotidianas. Não se engane, a vida é feita de escolhas. As obras das trevas são atos que nós somos tentados a sempre praticar. Sabemos que somos pecadores desde o nascimento e convivemos muito de perto com o pecado. Mas aqui o Senhor nos indica uma saída. Devemos nos despojar de tudo aquilo que gera morte e trevas em nossas vidas, a fim de nos cingirmos de Jesus Cristo. Esta é uma escolha e atitudes diárias que devem ser tomadas no meio desta guerra espiritual. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Quando estamos firmes nas Escrituras, com o cinto da verdade bem ajustado, prontos estamos para amar o nosso próprio, inclusive os nossos inimigos, perdoar os nossos ofensores,
andar mais uma milha se necessário for, oferecer a outra face, posturas ensinadas por Cristo no Sermão do Monte, Mateus 5, pautados na verdade que liberta, sem que com isso deixemos de enfrentar as batalhas de nossa guerra. Sexto, conclusão, devemos estar preparados para a batalha espiritual. Não obstante a relação de peças da armadura ser exemplificativa, o cinturão da verdade, sendo a primeira delas mencionada, deflagra sua importância e fundamento sobre os demais. Assim como o soldado romano perdia sua agilidade e ficava despreparado para o combate sem o seu cinto, assim somos nós, pois sem estarmos envolvidos com a verdade, que é a palavra de Deus como um todo, ficamos desqualificados e despreparados para a guerra espiritual. Estamos em guerra e sabemos quais são os nossos adversários. Portanto, precisamos nos preparar com as armas que Deus nos disponibilizou. Deste modo, a verdade é a primeira peça que devemos vestir, pois sem ela não conseguiremos manejar com destreza as demais peças da armadura. Significa nada menos do que sabermos em quem cremos e sabermos no que cremos. O cinto é a verdade que governa toda a nossa perspectiva e, somente deste modo, poderemos ter sucesso na batalha contra o inimigo. Deus te abençoe, rica e abundantemente.